O assunto do vídeo dessa semana é o ômega 3. Eu vou falar aqui dos benefícios do ômega 3 na saúde e no esporte. E a primeira ação que ele tem aí, que eu acho que é a mais conhecida aí de todos vocês, é a ação cardiovascular, a prevenção de doenças cardiovasculares, que é uma das doenças aí que mais matam no mundo. Então ele pode tanto prevenir como também participar aí do tratamento de alguns eventos cardiovasculares. Isso porque os efeitos metabólicos do ômega 3, eles vão além dessa proteção cardiovascular. Ele vai promover uma melhora da circulação, porque vai aumentar o aporte de oxigênio para as células e para os músculos, então isso vai fazer com que o sangue circule mais facilmente e melhora, né, a circulação como um todo. Ele também tem uma ação aí na redução, no controle das dislipidemias, então na redução do colesterol ruim e no aumento do colesterol bom, principalmente quando associado aí à prática de atividade física. E também tem uma ação anti-inflamatória muito potente que vai ajudar aí nessa proteção cardiovascular. Aliás, o principal efeito do ômega 3 é essa ação anti-inflamatória. Ele vai diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias lá no tecido adiposo, fazendo com que haja aí uma maior produção de citocinas anti-inflamatórias. E pensando em inflamação, vocês vão me perguntar o que é uma inflamação, o que é um corpo inflamado? Um corpo inflamado é aquele corpo que a gente tem um excesso de acúmulo de gordura, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, o tecido adiposo, ele tem uma inflamação aí bem potente. E também aquelas pessoas, não somente as pessoas que estão acima do peso, talvez até uma pessoa que esteja dentro do peso, mas com alto percentual de gordura e que tem uma alimentação muito ruim, à base de gorduras saturadas, açúcar, fritura, fast food, que é aí uma alimentação que vai promover uma inflamação no corpo e vai ser aí maléfica para a sua saúde. Então a ação anti-inflamatória é uma das principais aí que o ômega 3 tem. Mas antes de continuar falando aqui dos benefícios do ômega 3 na saúde e no esporte, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos e também salvar aí para ver depois, para que o YouTube possa mostrar esse vídeo aí para mais pessoas, para que esse vídeo possa ajudar aí mais pessoas. O ômega 3 também é nutriente para as nossas mitocôndrias, que são as unidades celulares que tanto produzem energia quanto queimam gordura. Então, isso, além de ter um efeito benéfico no rendimento esportivo, também vai auxiliar no processo de emagrecimento. Ele também atua lá no retículo endoplasmático da mitocôndria, inibindo o estresse e a inflamação. E o retículo endoplasmático ele é responsável pela contração muscular. Isso, em contrapartida, também vai ter um efeito benéfico aí na prática de atividade física. Então, vejam aí quantos benefícios o ômega 3 vai ter aí, vai propagar aí no nosso organismo. Outra ação dele é a ação hepatoprotetora, ou seja, ele tem uma ação protetora do nosso fígado, que é o órgão responsável por todo o processo aí de detoxificação, de eliminação de toxinas. E o fígado, gente, ele pode jogar tanto a favor quanto contra o nosso metabolismo. O fígado, ele faz a metabolização do acetil-CoA, que é um metabólito da degradação das gorduras, e vai fazer com que ocorra o quê? A lipogênese, que é o acúmulo de gordura. O ômega 3, ele faz o quê? Ele aumenta a beta-oxidação, ou seja, a oxidação dessas gorduras, a queima dessas gorduras, e diminui a lipogênese, que nada mais é que o acúmulo de gordura no nosso organismo. Então vejam aí o quão importante é esse nutriente também para o processo de emagrecimento, não só para o esporte, para a nossa saúde como um todo. Eu sempre falo para os meus pacientes que
para que o nosso corpo funcione da maneira adequada, para que a gente tenha rendimento no esporte, para que a gente tenha saúde e para que a gente queime gordura e emagreça, o nosso corpo precisa de nutrientes, ele precisa estar nutrido. E aí pode surgir uma dúvida aí, vocês vão me perguntar, mas Nutri, eu consigo obter o ômega 3 através da alimentação ou eu preciso suplementar esse ômega 3? Através da alimentação é muito difícil, porque a gente tem um pouquinho na chia, na linhaça, os peixes, que são a principal fonte de ômega 3, só que o peixe, para que ele seja rico em ômega 3, ele precisa comer a alga que está lá no mar. Então, um peixe selvagem que come a alga, ele vai ter um teor legal de ômega 3. Agora, um peixe cativeiro, se ele não for enriquecido com ômega 3, ele já não vai ter, se ele não for alimentado com uma ração enriquecida com ômega 3, ele já não vai ter um teor legal de ômega 3. E para isso também a gente precisaria comer aí 3 vezes ou mais por semana, ter o consumo do peixe, que não é um hábito nosso, né? Não é um hábito do brasileiro esse consumo tão frequente do peixe. Então, é um suplemento aí para a vida que eu falo para os meus pacientes que tem que sim suplementar para o resto da vida devido aí todos esses benefícios. O ômega 3, ele tem uma ação muito importante na nossa imunidade, porque ele vai aumentar a fagocitose, que é realizada pelos neutrófilos e pelos macrófagos, que são células do nosso sistema imune que vão fagocitar, que vão engolir esse agente invasor e vão também reduzir a produção de citocinas pró-inflamatórias, que nada mais são que a produção dessas citocinas nada mais é que o efeito de uma resposta imunológica. E recentemente tem saído estudos, aí saiu um estudo falando do controle que o ômega 3 exerce na tempestade de citocinas inflamatórias que ocorre quando o nosso corpo é infectado pelo Covid-19. Então, olha aí quão importante é a ação do ômega 3 no nosso sistema imune, na melhora do nosso sistema imune, na modulação dessa resposta inflamatória e na redução dessa tempestade aí de citocinas inflamatórias que o Covid-19 ocasiona no nosso corpo. Então, muitas pessoas aí vêm a ter o agravamento da doença, até mesmo vir a óbito, porque é produzida aí uma grande quantidade de substâncias inflamatórias no nosso corpo. E dependendo da saúde do nosso sistema imune, de como ele vai reagir à produção dessas citocinas, a gente vai ter aí a melhora ou o agravamento dos sintomas. Então, o ômega 3 ele tem esse efeito anti-inflamatório bem potente na imunidade que vai ajudar no controle dessa tempestade de citocinas que o Covid-19 causa. Mais uma ação aí do ômega 3. Alguns estudos recentes também têm sugerido a ação do ômega 3 na regulação da microbiota, o impacto que ele tem na nossa microbiota, melhorando a qualidade das bactérias presentes no nosso intestino. O intestino ele é parte fundamental no nosso corpo, na nossa saúde. Então, a inflamação, ela pode ser controlada a partir de um intestino saudável e o ômega 3 vai melhorar a qualidade das bactérias que habitam o nosso intestino, fazendo com que a gente tenha um intestino mais saudável e, consequentemente, modulando a inflamação no corpo. O ômega 3, ele atua na manutenção das bactérias gram-positivas lá no nosso intestino, melhorando a qualidade da nossa microbiota intestinal e aumentando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são os metabólitos produzidos aí por essas bactérias gram-positivas e que vão ter diversos efeitos benéficos no nosso organismo. Então, mais uma ação aí muito importante do ômega 3, que é a melhora da nossa microbiota intestinal. Ele tem efeitos na saúde mental e na depressão. Então, hoje já se sabe que a suplementação de ômega 3 que contenha pelo menos 60% de EPA, porque o ômega 3 ele é composto pelo EPA e pelo DHA, tem efeitos benéficos na saúde mental e também é efetiva aí no controle da depressão. Melhora a depressão e também a cognição mental, a nossa saúde mental como um todo. O ômega 3, ele também tem ação na longevidade, sendo interessante a sua suplementação, aliás, fundamental para os idosos,
porque ele tem ação no nosso sistema cardiovascular, ele tem essa ação protetora, anti-inflamatória, ele melhora o sistema muscular, ele diminui a perda cognitiva, melhorando aí o sistema nervoso, a saúde mental, ele melhora o sistema imunológico, aumenta a nossa imunidade, então é um suplemento muito interessante quando o assunto é longevidade. Agora, quando o assunto é esporte, tanto os atletas quanto os praticantes de atividade física podem se beneficiar da suplementação com ômega 3, porque ele faz aumento da síntese proteica, ele reduz aquele quadro de resistência anabólica, então ele vai ajudar aí no aumento e na manutenção da massa magra. E também ele vai reduzir aquela dor pós-exercício, devido ao seu efeito anti-inflamatório. Então ele também tem essa redução da inflamação no pós-exercício. Como eu falei lá no início do vídeo, ele também vai aumentar o aporte de oxigênio para as células e para os músculos, melhorando a circulação, portanto melhorando o rendimento no esporte. Ele vai ter efeitos positivos aí, tanto para os exercícios aeróbicos quanto anaeróbicos. Então, quando o assunto é síntese proteica, ou seja, síntese de músculo, aumento de massa magra, ele vai aumentar a captação de aminoácidos como a leucina, aumentando a sinalização anabólica neuromuscular, ou seja, estimulando o mTOR e favorecendo a síntese de massa magra. Ele aumenta também o crescimento e a regeneração do músculo. Então, em doenças neurodegenerativas, a suplementação com ômega 3 também é bem interessante devido a essa ação que ele tem aí de aumento do crescimento e na regeneração da musculatura, já que nesse tipo de doença a gente tem aí as distrofias musculares. E para finalizar, quando o assunto é músculo, de acordo com um estudo recente aí publicado semana passada, o ômega 3 tem diversos efeitos benéficos, como o aumento da síntese proteica, que eu já falei aqui para vocês, a diminuição do catabolismo e das disfunções musculoesqueléticas, a regeneração das fibras musculares comprometidas pelo exercício físico, ele aumenta a função mitocondrial das células musculares, que é a unidade celular, como eu falei, que vai produzir energia e que vai queimar gordura, e ele atua também como um grande protetor do músculo esquelético, como um fortalecedor da membrana do músculo esquelético. E se vocês me perguntarem, Nutri, eu posso suplementar por um tempo indeterminado o ômega 3? Sem problemas, você pode aí suplementar de forma constante numa dose aí de 2 a 5 gramas, não vai trazer malefícios, aliás, só vai te trazer benefícios, e a proporção de EPA e DHA vai variar muito de caso para caso aí. Algumas condições a gente usa a proporção de 3 para 2 ou 2 para 1, ou em algumas condições neurológicas, por exemplo, a gente acaba usando o ômega que tem mais, o DHA, enfim, isso aí o profissional nutricionista vai poder avaliar o seu caso e te indicar a dose adequada. Então, espero que eu tenha esclarecido aí e que vocês tenham se convencido dos benefícios do ômega 3, e espero vocês com mais um vídeo semana que vem aqui no canal. Beijos da Nutri.